crescimento e sustentabilidade. É o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco o professor José Haroldo Mota. Ele é coordenador de sustentabilidade ambiental do IPEA e também professor do Centro de Desenvolvimento Sustentável da UNB. Participa dessa entrevista conosco o jornalista Davi Emerick. Professor, eu queria um pouquinho entrar nessa questão dos produtos básicos, embora a gente já tenha falado isso aqui rapidamente, mas vamos ver alguns dados aí sobre os produtos básicos nas exportações do Brasil. As exportações brasileiras de produtos básicos em 2010 responderam com 44,6% do total das exportações do país. Os produtos manufaturados participaram com 39,4% e os semi-manufaturados com 14%. Como é possível reverter essa situação? Quer dizer, o Brasil ser um país produtor, exportador de produtos intensivos de tecnologia. Pois é, você acha que eu estou exagerando na dose, né? Mas nós pegou pesado, né? Pegou pesado, né? Porque nós temos ali 44%... Pegou na motosserra. Nós pegamos na motosserra para derrubar a floresta, né? Mas nós temos 44% de básicos. E nós temos mais um pedaço de semi-manufaturados. Somando dá 60%. Pois é, 60%. Então, para a gente reverter isso, em 500 anos, não vou contabilizar os 500 anos, vamos contabilizar da década de 60 para cá. Né? Da década de 60 para cá, nós praticamente não mudamos a nossa matriz exportadora, né? É praticamente a mesma, né? Então, talvez a gente leve aí uns 20 anos, 30 anos, para que possamos ter condições de reverter isso, de melhorar, que isso vai sendo feito aos poucos. Então o Brasil precisa de uma política industrial que seja capaz de absorver esses problemas e que seja capaz de fornecer subsídios, dar ênfase. E quais seriam os pilares dessa política industrial capaz de reverter essa maldição de ser um exportador de matérias-primas? Eu não diria assim que seja uma maldição, é uma regra de passagem, né? É uma regra de passagem. É uma regra de passagem porque o Brasil, como nós falamos anteriormente, o Brasil não fez o dever de casa. Então mas está desde o pau-brasil até hoje, mas não conseguiu? Não conseguiu, veja só, na televisão esses dias, a indústria em vários lugares do Brasil precisando de mão de obra especializada, não tinha. Então, por aí por exemplo, você vê que é um dilema. O Brasil já não vem fazendo essas passagens, por exemplo, 1930, Getúlio Vargas, a industrialização, ali já não é uma passagem bastante substancial, por exemplo, Juscelino com a indústria automobilística em 55, não foi uma passagem, o desenvolvimento da década de 70, do ame ou deixe e tal, não foi também uma passagem, nós não, claro que com modelos políticos diferentes, a gente já não vem fazendo essa passagem há mais de 70, 80 anos de forma positiva a ponto do Brasil chegar, está pretendendo chegar em 2016 à quinta potência mundial, a quinta economia mundial, porque parece que a gente precisa de fazer essa passagem. O Brasil já não vem fazendo essa passagem, historicamente? Não fez nenhuma passagem ainda. O Brasil... Pois nem um pezinho lá? Não, o pezinho pulou o barranco. Não, deu assim um pulinho, mas não conseguiu fazer essa regra de passagem. Porque a passagem que o Brasil fez foi toda passagem falsificada, em terreno falsificado. Veja, a indústria automobilística, o que tinha nosso? A FENEME, que depois acabaram. Montadora. Que era nossa e acabaram. Então deixaram toda a indústria internacional. Então, quando a gente avalia modelo periférico em relação a modelo das economias globais, a economia global não vai trazer para cá alta tecnologia. Ela traz mais o centro, a inteligência fica lá. E aqui na periferia, eles vão utilizar a indústria automobilística, o governo Vargas com a CSN e Companhia Limitada, entendeu? Houve contribuição, mas a regra de passagem, nós temos de ter coisas nacionais, o salto não foi feito. Nós temos de ter ideias nacionalistas, coisas brasileiras, sabe? É isso que nós temos, a Coreia tem isso. O Japão tem isso. Então, todos esses países... Exportar jogador de futebol somente não basta. Aí na área de futebol nós estamos bem, viu? Mas eu não sei se os números estão aqui na balança, viu? Mas vamos ver mais alguns números sobre a questão da intensidade tecnológica. No período de 2008 a 2010, as exportações dos produtos de baixa tecnologia se elevaram de 36,1% para 41,5%. Já os de alta tecnologia, que já têm uma participação pequena nas exportações,
reduziram sua marca ainda mais, de 8,2% para 7,3%. Quer dizer, que pelo menos mantivesse estável, mas nós estamos caindo. Pois Quer dizer, o que está acontecendo? Deixa eu te falar, aquela série ali, 2008, 2010, não é um bom indicador. Não é. É porque nós pegamos um pedaço da crise em 2008, pegamos o ano 2009 de crise, entendeu? Certo. E 2010 um ano muito bom, com commodities, com preço internacional lá em cima, né? Mas se a gente olhar o perfil, também esse perfil aí, mesmo sendo um pouco a série meio tortuosa, mas é um perfil muito parecido com o real. Com o real. É isso mesmo, entendeu? Como é que nós podemos reverter isso? Educação é um processo básico. Os Estados Unidos passaram por isso, a Inglaterra passou por isso, a Itália, a França, a Alemanha, a Suécia, a Suíça, todos eles passaram por isso. O Brasil precisa passar. Tem de resolver. Não é aquela coisa que você falou de porque eles sofreram e nós também temos que cair no sofrimento. Não, não é. Mas nós precisamos resolver esses problemas básicos. Enquanto perdurar esses problemas básicos, eu acho que há um entrave, sabe, ao sentimento nacional. Eu acredito até que do governo Lula para cá, o Lula conseguiu despertar no coração das pessoas para que elas pudessem acreditar mais no Brasil. A gente vê isso nas ruas. Isso é muito claro, quando as pessoas falam, elas acreditam mais, né? Então talvez essa febre boa continue no Brasil, pelo menos nos próximos 30 anos. Aí nós vamos estar de bengala aqui, mas nós vamos assistir ainda coisas boas, né? Você falou em instrumentos, educação, industrialização, tecnologia. Área tributária. O estudo IPEA destaca que o sistema tributário brasileiro não favorece as exportações de produtos industrializados. Seria possível estabelecer, por exemplo, no âmbito da reforma tributária, mecanismos de compensação aos exportadores de industrializados pela carga tributária embutida nos insumos e componentes utilizados na sua produção? A tributação pode ser um instrumento importante dentro desse salto futuro que a gente precisa fazer? Importantíssimo. Importantíssimo. Porque se o Brasil está investindo em diminuir os indicadores de pobreza, investindo em educação e tiver uma política industrial firme no sentido de abastecer o mercado interno e suprir o mercado internacional a bons preços, nós temos o melhor dos mundos. E a reforma tributária é um ambiente propício para o Brasil dar esse salto. Mas aí nós precisamos derrubar a malha burocrática do sistema exportador. Que é papel, tem empresa que tem uma estrutura violenta para poder exportar algo muito pequeno, entendeu? Então nós precisamos derrubar essa malha burocrática. A reforma tributária, a reforma tributária é um local propício, é um fórum bom para ser discutido. Agora, como é que faz isso? Não é gerando mais burocracia, é diminuindo burocracia. Então nós precisamos ter um gradiente de empresas que saem da exportação de produtos básicos e vão para um sistema de manufatura ou de semi-manufaturados. Quando ele sai dessa faixa que passa para essa outra faixa, ele tem um ganho de benefício econômico. Que ganho é esse? Pode ser acesso a um sistema de financiamento público, pode ser um sistema de treinamento financiado pelo Ministério do Trabalho, como pode ser uma diminuição de impostos. Então tem uma série O sistema tributário hoje, ele favorece a exportação dos produtos primários. Quer dizer, que é a situação que o Brasil deveria lutar contra. Quer dizer, ele pune, quer dizer, o cara que exporta, o exportador que exporta o produto intensivo de capital, ele é punido pelo sistema tributário. Ele é tão penalizado quanto se exporta produto básico. Quer dizer, as taxas são muito parecidas, né? Então, devia ter um diferencial de taxas. Por exemplo, você exporta um produto primário, você paga 10% de taxa. Se você exportar um manufaturado, você paga menos. Se você exportar um de alta tecnologia, você não paga nada. Mas aqui há uma certa inversão, porque se você pegar a soja, não há um imposto de exportação sobre a soja. Não. Quer dizer, agora quando você exporta um avião, você está pagando imposto ali dentro porque você usou a borracha, você usou a tinta, você usou a eletricidade, e você pagou imposto sobre isso tudo. E você não estornou esse imposto na hora de exportar o produto. A diferença aí é que o imposto que se paga no avião é um imposto, vamos dizer assim, um imposto do ponto de vista material. E o imposto que se paga na soja é um imposto, vamos dizer, do ponto de vista espiritual. Porque você está levando natureza e para se recompor isso vai ser
vai se levar muito tempo, né? Sim, eu digo mais do ponto de vista tributário, o sistema está, de fato, punindo o exportador do produto industrializado. Está punindo o produtor do produto industrializado. Professor, que outros estímulos poderiam ser utilizados para aumentar o valor agregado dos produtos brasileiros na pauta de exportações do país? Já falamos em vários aí, tributação. Quais são os outros estímulos aí que a gente poderia trabalhar para agregar? Eu acredito, nós temos já uma tradição, né, desde o início da década de 80, do prêmio da qualidade, né? Você começou a estudar no Brasil qualidade total e não sei o quê, e na década de 90 foi instituído um prêmio da qualidade. O Brasil precisava também de criar um prêmio, quer dizer, o prêmio é algo abstrato, subjetivo, né? Mas valoriza. Isso chega mesmo a estimular? Estimula. A criação de um prêmio? Estimula. O sistema de prêmio, eu acho que é um conjunto de coisas. Não, são vários componentes, né? O prêmio é importante, o sistema de incentivos, a crédito público, crédito subsidiado e um sistema de tributação propício ao modelo exportador brasileiro. Todo esse conjunto, sabe, eu acho que ajuda bastante, né? Esse seria o conjunto que poderia ser discutido numa política industrial e talvez em 20, 30 anos a gente pudesse mudar a cara dessa coisa, reverter, sabe, menos básicos e mais manufatura e mais tecnológicos, né? Que é pelo que o senhor colocou aqui, vamos dizer, o Brasil ainda por muito tempo vai ser um grande exportador de commodities e de produtos primários. Agora eu lhe pergunto, o senhor como um professor de um centro de estudos ligado à sustentabilidade, eu lhe pergunto o que é que pode ser feito para se controlar os danos sociais e os danos à natureza causados por esse movimento de exportador de commodities e de produtos primários? Pois é, os governos têm feito muito, né? Já tem aí, desde o governo FHC, tem sido feito várias ações no sentido de se diminuir, não vou dizer controlar, mas monitorar áreas possíveis de ocupação com commodities. Por exemplo, o avanço na floresta amazônica, né? As taxas de desmatamento, elas foram caindo de 27 mil quilômetros quadrados para uns 6 mil, 7 mil quilômetros quadrados, no Distrito Federal. No ano passado caíram para 2.500 quilômetros quadrados, quer dizer, nós já temos um terço do Distrito Federal desmatado, mas já diminuiu bastante, né? Então nós temos aí alguns mecanismos desenvolvidos pelo governo brasileiro no sentido de diminuir essas taxas e diminuir o avanço, sabe, de commodities na área de floresta, porque o resto nós já perdemos quase tudo. Observe, em 1890 nós tínhamos 39% de mata de araucária, hoje nós temos 1,4%. Em 1890. Toda a área sul, costa sul brasileira, avançando pelo estado do Paraná, era tudo mata de araucária. Nós só temos hoje 20% de caatinga, toda a região nordeste. Nós só temos 40% de cerrado. Só temos 8% de mata atlântica. E temos ainda 80% de mata tropical. Então, as culturas de soja e outras culturas de cana estão tentando entrar na floresta amazônica. O que nós temos de fazer é monitorar e aí proibir com firmeza, né, que não se adentre a floresta. Pela razão muito simples. A floresta em pé dá mais, em termos econômicos. Para a balança comercial, ela vai ser mais importante. Aí que entra a economia verde. A economia verde. Aí sim, aí nós temos condições. O que nós precisamos fazer é criar as condições de desenvolvimento e crescimento regionais lá naquela região para que as pessoas possam viver a partir dos produtos da floresta. O que você fez no polo industrial de Manaus, né? Um polo que tem 110 mil empregos indiretos, que exporta alguns volumes de bilhões e que segurou a devastação da floresta. Mas eu lhe pergunto um pouco, não há uma espécie de uma contradição do que a gente está falando aqui? Porque, por exemplo, o senhor disse aqui que a gente ainda vai queimar etapas, vai passar pelas mesmas etapas que os países desenvolvidos hoje passaram. Quer dizer, então, mas nós já destruímos a Mata Atlântica.
Nós já fizemos a degradação que os países europeus fizeram e hoje são desenvolvidos, nós já fizemos essa degradação e não somos desenvolvidos. Quer dizer, não há uma certa contradição nisso aí? Não há. Veja bem, eu coloquei para você um conjunto de tópicos nos quais o Brasil não cumpriu com os deveres de casa, que degradou uma grande parte dos seus biomas. Hoje nós temos isso praticamente estabilizado. E não se desenvolveu. Não se desenvolveu, mas nós avançamos bastante. Mas hoje tem tecnologia. O efeito tecnológico hoje é muito grande. Então, produzir uma tonelada de soja hoje no sul do Maranhão ou no oeste do Piauí praticamente tem um custo menor do que produzir uma tonelada. Não precisa devastar como antes, em função da tecnologia. Não precisa, porque a tecnologia melhora bastante. Na realidade, é que nós estamos querendo vamos dizer assim, uma mudança brusca. Nós não vamos conseguir essa mudança brusca. Para entrarmos numa economia verde. De forma nenhuma. Nós não temos renda para a economia verde. Nós estamos caminhando, mas nós não temos renda. Não pode ter uma demanda internacional para uma economia verde. Que justifique isso. No mundo... Quando você diz que não tem renda para a economia verde, eu queria abrir um pouquinho essa caixinha. Interna. O que é que o senhor quer dizer? Interna. Nós não temos renda... Para investir, na preservação? Não, para investir nós temos dinheiro para investir. Para exportar nós temos, mas para transformar o Brasil numa economia verde e proporcionar isso ao povo... O senhor está querendo dizer o seguinte, os produtos da economia verde, porque aí você está pensando, não vamos mais invadir a área de fronteiras agrícolas, vamos ficar onde está. Portanto, vamos investir em tecnologia. No momento que investe em tecnologia, você aumenta o custo. Aumentando o custo, aumenta o custo do produto. O senhor está dizendo que o brasileiro ainda não tem renda para comprar produtos mais caros que essa economia verde existe. Isso, você vai num grande centro, pega nas capitais aqui, o Ceasa. Lá tem uma área de agroecológicos. Quem é que compra? Quantas pessoas vão ao Ceasa e quantos compram aqui? 40% a mais de preço, né? Em média. E a demanda internacional não é suficiente para segurar um projeto desse tipo? Não, a demanda internacional é suficiente. É tanto que hoje os japoneses e outros países compram soja em Mato Grosso do Sul que não tenha nenhum agrotóxico, que não use produto, que não derrube floresta e assim por diante. Então, isso já é possível, né? Mas internamente nós não temos renda capaz de segurar uma economia verde no curto prazo, né? Nós precisamos ainda... Queimar etapas, educação, coisas desse passar tipo. As etapas que eu digo são os anos contam, né? Porque para você mudar o perfil educacional de um país, você não muda. A Coreia levou 30 anos, 40 anos, né, para mudar. Aqui no Brasil você precisa levar um tempo para mudar esse perfil, né? E a Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, visite o nosso site www.senado.gov.br/TV. Você poderá também fazer download ou cópia deste e de outros programas da TV Senado. Para saber mais sobre economia e sustentabilidade ambiental, leia a íntegra dos estudos do IPEA sobre o assunto no endereço eletrônico www.ipea.gov.br. Nós agradecemos a entrevista, as informações prestadas pelo economista e professor José Haroldo Mota, coordenador de sustentabilidade ambiental do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. Agradecemos também a participação do jornalista da Vemeric. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência e até o próximo Agenda Econômica. Até lá.